Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na Rede Municipal de Ensino. Hoje nós estamos na nossa aula de número 3, hoje é dia 13 de agosto, sexta-feira. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de língua portuguesa e um pouquinho de matemática, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar leitura e interpretação de textos, né? Com foco, né, na pontuação, principalmente aí na pontuação usada nos diálogos. Um pouquinho de situações, problemas e operações, tá certo? Vamos lá então. Então eu trouxe, né, pra gente iniciar uma leitura muito interessante, que eu vou colocar aqui na tela e vocês vão acompanhar comigo, tá ok? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava os grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Olha, meus queridos, eu gosto muito de trabalhar esse gênero textual, que é a fábula, né? Vamos só relembrar as características da fábula. Nas fábulas, os animais, eles têm comportamentos de seres humanos, né? Do tipo, conversar um com o outro. Uma formiga jamais, né, conversaria aí com a cigarra. E a fábula, ela tem um objetivo aqui, ela traz pra gente um ensinamento. Normalmente no final da fábula vem uma moral, né? Que é um ensinamento, um conselho aí pra gente, tá ok? Vocês vão percebendo, né, relembrando aí ao longo das nossas aulas durante esse ano todo, né, que cada texto ele tem o seu formato próprio, ele tem suas características, né, particulares, e ele tem o seu objetivo, né? Cada texto tem a sua função, tem seu objetivo, tá certo? E uma das funções aí da fábula é essa daí, trazer pra gente um ensinamento. E aí aqui eu tô falando da cigarra e da formiga porque elas têm uma coisa em comum. A formiga, ela não ajudou a cigarra, né? Porque ela falou para ela aqui no final, ó, então, já que você cantou, né, agora dança. Tipo, agora se vira, né? Ela não ajudou. E na fábula que vocês vão ler na atividade, vocês vão perceber também que um animal vai pedir ajuda pro outro e aí vocês vão descobrir o que vai acontecer, tá certo? Mas nós vamos chamar, né, eu quero chamar a atenção para vocês aqui na fábula, né, já que essas personagens elas dialogam, elas conversam, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente está escrevendo um texto, né, e a gente quer colocar uma fala de um personagem, como que a gente faz? Que recurso que a gente usa no texto para quando o leitor, né, pegar o texto para ler, ele perceber que naquele pedacinho ali, opa, o personagem vai falar. Aqui o personagem está falando. Qual é o recurso? Qual é o sinal de pontuação que nós usamos? Vamos rever esse trechinho aqui e a gente vai identificar esse recurso, essa pontuação que foi usada. A formiga então perguntou a ela, aqui já tenho 2 pontos. Quando eu vejo esses 2 pontos aqui, está dizendo que a formiga perguntou, eu já posso desconfiar que virá a fala de um personagem. Como vem mesmo. E o que você fez durante o verão? Olha aqui a pontuação que foi usada. Como que chama? Esse daqui é o travessão. Sempre que tiver um travessão, tá? Ele indica a fala de uma personagem, tá? Dentro do texto. Então, e o que você fez durante o verão, né? A formiga fez uma pergunta, ó. Olha aqui o sinal, né? De pontuação da pergunta. E daí esse diálogo continua. Durante o verão eu cantei. Também inicia com travessão, porque aqui é a resposta.
da cigarra. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse pedacinho aqui. Esse texto, né, gente, é um texto narrativo. Nós já percebemos isso. Tem alguém contando essa história, tem um narrador contando essa história. Mas esse narrador, ele não participa dessa história. Só que, quando ele fala assim, aqui é o narrador, a formiga então perguntou a ela. Aí aqui entra a fala da formiga. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Esse pedacinho aqui, quem que falou isso? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Quem falou isso foi o narrador. Então, é como se nesse pedacinho aqui, é como se o narrador entrasse no meio da conversa. Porque ele fala desse jeito. E aí tem um travessão para ele. Só que aqui é letra minúscula, tá percebendo? Por quê? Porque aqui é um pedacinho que o narrador entra só para complementar, só para ele explicar que quem está respondendo isso daqui é a cigarra. Perceberam isso? Então, olha só. Fala da personagem introduzida com o travessão, tá ok? E no texto que eu trouxe na atividade, também tem a fala da personagem introduzida com travessão e também tem um pedacinho aqui com travessão, onde o narrador explica quem está falando. Quero que vocês leiam com bastante atenção. O texto é pequenininho, leia mais de uma vez, tá certo? Para você responder as questões. Muito bem, meus queridos. Vamos falar um pouquinho de matemática agora? Já que a gente falou de formiga, né? Eu trouxe uma situação problema. Vamos lá, acompanhem aqui comigo. Uma formiga guarda 398 gramas de folhas em um dia. E aí eu quero saber quantos gramas ela terá guardado em 3 dias. Que operação que eu preciso fazer para descobrir isso? Então, eu tenho uma relação. Um dia, 398 gramas. 3 dias serão quantos gramas? Então, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação para eu descobrir, né, quantos gramas ela guarda em 3 dias, tá certo? Vamos lá, então. 3 vezes 8, 24. Vou pôr 24 aqui? Nada disso, tem que pôr o 2 aqui em cima. 3 vezes 9 são 27. 27 com mais 2, que eu não posso esquecer de somar, não é? 29. Tá, e 2 de novo. E 3 vezes 3, quanto que é? 9. 9 com mais 2, 11. 1.194 gramas. Volta lá agora na pergunta. Quantos gramas, né, ela guarda em 3 dias? Então, nós vamos escrever uma resposta completa. Presta atenção aqui. Então, olha só. Ela terá guardado 1.194 gramas em 3 dias, tá ok? Sempre que tiver uma situação problema, você vai fazer a operação e vai escrever resposta completa. Para escrever resposta completa, o que você faz? Volta no problema e releia a pergunta, tá? Leia a pergunta e aí você vai responder corretamente, tá certo? Gente, vou contar uma curiosidade para vocês, né? Vocês já ouviram falar que as formigas, né, elas conseguem carregar um peso, né, muito acima do seu próprio peso? Pois é. Então, uma formiga, tem uma espécie de formiga, uma formiga asiática, ela consegue carregar até 100 vezes mais o seu próprio peso. Incrível, né? Mesmo que ela esteja numa superfície plana de cabeça para baixo. Então, se a formiga estiver descendo aqui, né, que seria difícil, né, carregar muito peso nessa posição, se ela estivesse descendo aqui essa parede, ela ainda assim conseguiria carregar 100 vezes mais o seu peso. Interessantíssimo, né? Eu também coloquei na atividade aí uma curiosidadezinha sobre o animal que está falando na fábula que está na atividade, tá ok? Dando continuidade, então, meus amores, agora a gente vai falar um pouquinho de resolver operações, né?
né? Eu coloquei na atividade para vocês algumas operações, mas vocês têm que armar essa operação no caderno, tá? Então, ela tá dessa forma aqui, né? A operação. Então, como que você vai fazer? 12.980 menos, muita atenção, 123, onde que eu vou posicionar esses algarismos? As ordens têm que estar sempre alinhadas. Então, é unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, 123, ele vem aqui. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque se você colocá-lo aqui, a sua operação vai dar um resultado completamente diferente, tá? Então, eu tenho 0 e eu vou diminuir 3. Aqui também é preciso ter muito cuidado para você não correr o risco de vir aqui e colocar 3. Tá errado. Porque eu não tenho nada. Como que eu vou tirar 3? Vamos aqui pegar emprestado. Aqui vai ficar com 7 e eu fico com 10. Agora sim, 10 menos 3 é 7. 7 menos 2, 5. 9 menos 1 é 8. E 2 e o 1, tá certo? Então, meus amores, tem várias operações que vocês vão fazer no caderno, armar cada uma delas para poder resolver com bastante atenção. Por enquanto, né, nós colocamos aí somente adição e subtração. Então, vamos fazer uma adição. Tá dessa forma. Então, você vai colocar no caderno, né? Ó, o 25, unidade com unidade, não é? Aqui é uma adição. Então, 6 com mais 5 são 11, vai 1 aqui em cima que eu não posso me esquecer. 9, 11 novamente. De novo, aqui vai 1. E 1 com mais 3, que são 4, 4 e 1. Eu conto para eu marcar, ó, 1, 2, 3, para eu marcar aqui a separação da classe das unidades simples com a classe dos milhares, tá ok? Olha, crianças, vocês vão fazer as atividades no caderno, façam as operações, deixa tudo separadinho, né, com espaço para não ficar aí um número, né, sobreposto ao outro, para que o seu caderno fique bem organizado, né. Coloca lápis de cor, letra A, letra B, muito capricho, muito zelo, tá certo? Outra coisa importante, todos os dias de atividade no caderno, você tem que fazer o cabeçalho, tá? Não pode esquecer disso. Tá? Colocar o nome, né, da sua escola, vai colocar o nome da professora, né, que agora mudou, você vai pôr meu nome, Elizabeth Milagres, colocar a data, o seu nome e sobrenome, tá? Seu nome completo e a sua data de nascimento, tá ok? Um grande abraço e eu aguardo vocês nas nossas aulas de semana que vem.